Gordon Clark sobre o livre-arbítrio e problema do mal. Muito provavelmente em razão da onisciência de Deus, Agostinho admitiu que a irrealidade metafísica do mal e a suposição das causas deficientes eram inadequadas para acabar com as dificuldades. Por isso que ele acrescentou a teoria do livre-arbítrio, desde a antiguidade pagã, passando pela Idade Média até desaguar na Era Moderna. Sem dúvida alguma, o livre-arbítrio vem sendo a solução mais comumente oferecida para o problema do mal. Deus é onipotente, dirão muitas pessoas, mas ele adotou a política da transferência e deixa que o homem haja a parte da influência divina. Nós podemos escolher, e escolhemos o mal, pelo nosso livre-arbítrio. Deus não nos fez agir assim. Logo, somente nós somos responsáveis, e não Deus. Essa teoria do livre-arbítrio deve ser agora examinada criteriosamente. É uma teoria satisfatória? Teriam os seus proponentes um conceito ambíguo quanto ao seu termo principal? E se ela for verdadeira, será que o livre-arbítrio solucionará o problema do mal? Assim como muitas outras concepções de Agostinho, a sua formulação da teoria do livre-arbítrio não permaneceu inalterada. Na vida pagã, ele tinha sido maniqueísta e aceitado a máxima expressão dualista de bem e mal. Depois da conversão, embora tivesse uma mente brilhante, não percebeu de imediato, com tanta clareza como mais tarde na vida, as implicações das asserções bíblicas. Desenvolvimento leva tempo, até mesmo para Agostinho. O modo como ele percebia inicialmente o livre-arbítrio parece ser o de que todos os homens estão totalmente desimpedidos nas suas decisões. Cada um tem a liberdade de escolher facilmente tanto isso como aquilo. Nem a graça divina nem qualquer outro poder obriga o homem a adotar um desses rumos. Agostinho começa a sua obra O Livre-Arbítrio refletindo sobre como é possível que todas as almas, uma vez que cometem pecado, tenham vindo de Deus sem que tais pecados tenham a ver com Deus. Em outras palavras, se Deus criou almas que agora são pecadoras, não seria Deus o responsável pelo pecado? E aprofundando mais a questão, mas quanto a esse mesmo livre-arbítrio, o qual estamos convencidos de ter o poder de nos levar ao pecado, perguntou-me se aquele que nos criou fez bem de nos ter dado. Na verdade, parece-me que não pecaríamos se estivéssemos privados dele, e é para se temer que, nesse caso, Deus mesmo venha a ser considerado o autor de nossas más ações para se escapar a essa conclusão. A explicação, ao menos parte dela, é que sem o livre-arbítrio pouco poderíamos fazer de bem ou de mal. O ser, assim como uma pedra ou talvez um besouro, que não poder fazer o mal é igualmente incapaz de fazer o bem. O poder para fazer o bem ou o mal é um e não se deve culpar Deus se o homem usa mal seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode de fato levar ao erro, mas sem ele não existe ação correta. Até mesmo a existência do pecado não justifica a asserção de que seria melhor se os pecadores não existissem. É indispensável haver todos os graus de existência no mundo. A variedade é essencial. Assim mesmo a alma que persevera no pecado é melhor do que o corpo inanimado incapaz de pecar, por ser desprovido de vontade. É preciso, porém, fazer uma pausa. A suposição metafísica de que ser é melhor do que não ser, não leva à conclusão de que ser pecador é melhor do que ser pedra. O que teria dito Agostinho caso tivesse lembrado da declaração de Cristo? Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Mateus capítulo 26 verso 24. Essas questões vêm à mente, mas a exposição das visões de Agostinho deve prosseguir. Até agora talvez pareça que o livre-arbítrio é a propriedade de todos os homens. A própria possibilidade de fazer o bem ou o mal o exige. Mas avançando para o final do livro, Agostinho introduz um pensamento que será ampliado por ele em seus escritos posteriores. Percebendo que os homens agora não conseguem deixar de pecar e pecam inevitavelmente, ele diz: mas quando falamos da vontade livre para agir bem, evidentemente falamos daquela vontade com a qual o homem foi criado. Nesses termos, parece que ninguém agora tem vontade livre e ama a cidade de Deus. Agostinho esclarece esse ponto. Adão tinha livre-arbítrio no sentido de ser capaz de não pecar. Essa é provavelmente a noção comum de livre-arbítrio. Com isso, a maioria das pessoas parece querer dizer que o homem é capaz tanto de fazer uma coisa, como o oposto dela. Ele é livre, dizem, porque pode escolher obedecer ou desobedecer às ordenanças de Deus. Mas à época em que o escreveu A Cidade de Deus, Agostinho havia aprendido bastante sobre a Bíblia, e também sobre os homens, para saber que no presente século não é possível não pecar. O pecado é inevitável. Portanto, a capacidade para fazer o bem ou o mal é algo que não existe. Embora os irregenerados consigam fazer o mal, são incapazes de fazer o bem. No futuro, quando a nossa redenção for consumada e estivermos glorificados no céu,
haverá outra impossibilidade. Lá, não seremos capazes de pecar. Mais uma vez, por conseguinte, a capacidade para fazer o bem ou o mal é algo que não existe, pois, embora consigamos fazer o bem, não seremos capazes de fazer o mal. Há, por conseguinte, 3 etapas em todo o drama humano, antes da queda: posse não pecare. É possível não pecar. No mundo por vir, não posse pecare. Não é possível pecar, mas no mundo presente, não posse não pecare. Não é possível não pecar. Logo, Adão foi o único homem que já teve livre-arbítrio. Livre-arbítrio no sentido usual do termo. A expressão livre-arbítrio, porém, tem conotações tão atrativas que Agostinho não quis limitá-la a Adão. Assim ele prossegue sem se deter. Dever-se-ia, na verdade, negar o livre-arbítrio ao próprio Deus, já que ele não pode pecar. Agostinho assume que todos dirão que Deus é livre. Pode-se levantar a mesma questão acerca dos anjos santos. Mas se Deus e os anjos têm livre-arbítrio, o livre-arbítrio deve ser redefinido de modo a harmonizar-se com a negação de que 2 ações incompatíveis são igualmente possíveis. O livre-arbítrio tem de ser inevitavelmente harmonizado e, portanto, não portará mais o seu significado comum. Escritores pósteros também considerariam significativa a questão da bem-aventurança fixada e determinada do estado futuro, e valeria a pena uma pausa para, num parágrafo parentético, citar o puritano John Gill. Em The Cause of Truth, a causa de Deus é verdade. Ele escreve: Deus é o agente libérrimo e nele a liberdade está no auge da perfeição, mas não se acomoda da indiferença ao bem e ao mal. Ele não tem liberdade para o mal. A sua vontade é determinada somente pelo que é bom. Não pode fazer outra coisa, e aquilo que faz, o faz livremente e, contudo, necessariamente, a natureza humana de Cristo, ou do homem Cristo Jesus, que, havendo nascido sem pecado e vivido sem o cometer todos os dias sobre a terra, não estava, portanto, sujeita ao pecado, não podia pecar. Ele impôs a si mesmo alguma espécie de necessidade, para cumprir toda a justiça, mas a fez da maneira mais livre e voluntária, o que prova que a liberdade da vontade do homem é consistente com alguma espécie de necessidade. Os anjos bons, santos e eleitos, confirmados no estado em que estão, não podem pecar nem cair desse estado bem-aventurado. Antes em tudo obedecem a Deus, cumprem a sua vontade e trabalham com ânimo e solicitude. No estado de glorificação os santos serão irrepreensíveis, não poderão pecar, mas fazer só o que for bom, e, todavia, aquilo que fazem, ou farão, ou será efetuado com a máxima liberdade das suas vontades. Logo, conclui-se que a liberdade da vontade do homem é consistente tanto com algum tipo de necessidade como com a determinação da vontade. Isso descarta eficazmente a contenção inicial de Agostinho de que o indivíduo deve ser capaz de pecar, para poder fazer algum bem. Tal argumentação coloca também o livre-arbítrio numa condição dúbia. Nesses textos de Agostinho e John Gill, 2 pontos importantes vêm à tona. Primeiro, a Bíblia não ensina a mesma possibilidade de 2 escolhas incompatíveis. Mesmo que algum intérprete equivocado e perverso ainda alegue que a capacidade para praticar o bem ou o mal seja uma delas, o significado da negação é claro e óbvio. O segundo ponto que emerge da discussão precedente é, todavia, questão de ambiguidade. O livre-arbítrio tem sido definido como a mesma capacidade, sob dadas circunstâncias, de escolher um de 2 cursos de ação. Nenhuma força antecedente determina a escolha. A despeito dos motivos ou inclinações de alguém, ou de qualquer indução aparentemente capaz de movê-lo em certa direção, tal pessoa pode desconsiderar de pronto todas elas e fazer o contrário. Essa, porém, é a definição ou a descrição que o presente escritor acredita ser a noção comum de livre-arbítrio. Não é a definição encontrada em Agostinho nem em John Gill. Na verdade, esses 2 escritores não apresentam uma definição formal de livre-arbítrio. Por mais que possa parecer estranho ou ilógico, muitos escritores não definem seus termos com grande cuidado, cabendo ao infeliz leitor a tarefa de adivinhar-lhes os sentidos. Um arminiano ou The Cause of Truth, a causa de Deus é verdade, bem que poderia se perguntar sobre o que o autor estaria dizendo com liberdade de escolha e de ação. A sua dificuldade não seria totalmente injustificável. O puritano fala de uma vontade livre e determinada. Refere-se a ações realizadas livremente, mas necessariamente,
e conclui que a liberdade da vontade do indivíduo é consistente ao menos com algum tipo de necessidade de determinação. Mas o leitor arminiano acha-se quase forçado a julgar que isso não faz sentido. Necessidade e liberdade de ação não são compatíveis, ou são? Há alguma possibilidade remota de as duas serem atribuídas à mesma ação, escolha ou vontade? A explicação está obviamente no fato de o arminiano ter uma noção de liberdade diferente da de John Gill e talvez não tenha consciência de que na história da filosofia a liberdade de escolha tem sido definida de várias maneiras diferentes. Nunca se deve supor que uma expressão ou termo signifique a mesma coisa em todos os livros em que ocorrer. Cada autor escolhe o significado que ele deseja, e cada leitor deve tentar definir que significado é esse. Sem dúvida, o escritor não deveria tentar complicar tal tarefa, e Gill e outros da sua época deviam ter expressado com mais clareza aquilo que pretendiam dizer. As definições rigorosas e a fiel adesão a elas são essenciais à discussão inteligível. Se um dos debatedores tem uma ideia em mente, ou talvez nenhuma ideia clara, e a outra parte do debate nutre uma noção diferente, ou igualmente vaga, o resultado da conversação está fadado à confusão total. Essa é a lição elementar ensinada por Sócrates no século V a.C., mas muitas pessoas ainda não aprenderam. Mantendo a harmonia com a opinião comum, a expressão livre-arbítrio será usada de agora em diante para indicar a teoria de que o homem, perante cursos de ação incompatíveis, tem a capacidade de escolher tanto um como o outro. Talvez fosse necessário, na citação dos autores prévios, usar a expressão com outro sentido, caso eles a tenham usado assim, mas o argumento deste capítulo restringirá a expressão livre-arbítrio à definição acima, na esperança de que nenhum arminiano venha protestar, para que ele não possa acusar jamais que o seu caso foi prejulgado pela introdução subreptícia de um elemento calvinista no termo principal. Livre-arbítrio é definido com a máxima liberdade desejada que algum arminiano poderia desejar. Ao que parece, este é um lugar apropriado para se perguntar: o homem tem livre-arbítrio? É verdade que as suas escolhas não são determinadas por motivos, por induções ou pela determinação do seu caráter? Poderia alguém resistir à graça e ao poder de Deus e tomar uma decisão encausada? Mas essas perguntas não serão respondidas aqui, serão discutidas mais tarde. O próximo passo na discussão é um pouco diferente. Admitamos como certo que a vontade do homem é livre, que essas perguntas foram respondidas na afirmativa. Ainda restaria demonstrar que o livre-arbítrio soluciona o problema do mal. Essa é, então, a indagação imediata. E a teoria do livre-arbítrio, ainda que fosse verdadeira, uma explicação satisfatória para o mal em um mundo criado por Deus. Agora serão apresentadas razões irrefutáveis, para se apresentar uma resposta negativa. Ainda que os homens fossem capazes de escolher tanto o bem como o mal, ainda que o pecador pudesse com a mesma facilidade tanto escolher Cristo como rejeitá-lo, isso seria totalmente irrelevante para o problema fundamental. O livre-arbítrio foi formulado para aliviar a responsabilidade de Deus pela existência do pecado, algo que o livre-arbítrio não faz. Vamos imaginar um posto de salva-vidas numa praia perigosa. Na arrebentação das ondas, um rapaz está sendo arrastado para o mar pela forte contracorrente submarina. Ele não consegue nadar e se afogará se não for socorrido. Tem de ser um socorro vigoroso, porque assim como fazem os pecadores se afogando, ele lutará contra quem o socorrer. Mas o salva-vidas simplesmente senta-se na cadeira alta e assiste ao seu afogamento. Talvez até grite algumas palavras de advertência dizendo-lhe para usar o livre-arbítrio. Afinal de contas, o garoto foi fazer surf pela sua livre vontade. O salva-vidas não insiste com ele nem interfere em nada. Ele meramente deixou que o rapaz entrasse no mar e permitiu que se afogasse. Será que agora o arminiano chega à conclusão de que o salva-vidas agindo assim se livra da culpa? Essa ilustração, com suas limitações finitas, é por si só bastante prejudicial. Ela mostra que a permissão para o mal, comparada à causalidade positiva, não diminui a responsabilidade do salva-vidas. De modo semelhante, se Deus simplesmente permite que os homens sejam tragados pelo pecado das suas próprias vontades livres, assim, as objeções de Voltaire e do professor Patterson não serão satisfeitas. É isso que os arminianos não conseguem perceber. Ainda assim, a ilustração não é totalmente justa com a situação verdadeira, porque, diferentemente do rapaz, que existe em relativa independência do salva-vidas, o fato é que Deus fez o rapaz e também o oceano. Ora, se o salva-vidas, jamais um criador, é responsável por permitir que o rapaz se afogue, mesmo que ele tenha ido praticar surf por sua livre vontade, será que Deus, que fez todos eles,
não aparece numa luz pior. Deus poderia ter feito o rapaz um nadador melhor, ou um oceano menos violento, ou, pelo menos, tê-lo salvado do afogamento. Não somente livre-arbítrio e permissão são irrelevantes para o problema do mal, como também, além disso, a ideia de permissão não faz sentido inteligível. Permitir que alguém se afogue está completamente dentro do âmbito das possibilidades de um salva-vidas. Essa permissão, porém, depende do fato de a contracorrente oceânica estar fora do controle dele. Se o salva-vidas tivesse algum dispositivo de sucção gigantesco capaz de engolir o rapaz, isso seria assassinato, não permissão. A ideia de permissão só é possível ante a existência de uma força independente do rapaz ou do oceano. Mas não é essa a situação no caso de Deus e do universo. Nada no universo pode ser independente do Criador Todo-Poderoso, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Logo, a ideia de permissão não faz sentido quando aplicada a Deus. Esses subterfúgios devem ser renunciados com total honestidade. Consideremos duas citações de Calvino: As Institutas, o Tratado da Religião Cristã, 2003, volume 3, 23, 8, página 417, e volume 2, 4, 3, página 78. Aqui recorre-se à distinção de vontade e permissão, segundo a qual querem manter que os ímpios pereçam pela mera permissão divina, não porque Deus assim o queira, mas porque diremos que o permite, senão porque assim o quer. Pois não é provável que o homem tenha buscado sua perdição pela mera permissão de Deus, e não por sua ordenação. Como se realmente Deus não haja estabelecido em qual condição quisesse estar a principal de suas criaturas. Portanto, não hesitarei, com Agostinho, em simplesmente confessar que a vontade de Deus é a necessidade das coisas, e que haverá necessariamente de ocorrer aquilo que ele quis, da mesma forma que aquelas coisas que previu verdadeiramente haverão de vir à existência. Com muita frequência disse que Deus segue e endurece os réprobos, volve-lhes o coração, o inclina e o impele, como ensinei mais extensivamente em outro lugar. De que natureza seja isso, de forma alguma se explica, caso se recorra à presciência ou à permissão para executar seus juízos, mediante o ministro de sua ira. Satanás não só lhes determina os desígnios, como lhe apraz, mas ainda lhes desperta a vontade e firma os esforços. Assim, onde Moisés registra, Deuteronômio capítulo 2 verso 30, que o rei Seom não concedera passagem ao povo porque Deus lhe havia endurecido o espírito e lhe fizera obstinado o coração, de imediato acrescenta o propósito de seu plano, para que o entregasse em nossas mãos, diz ele. Portanto, visto que Deus queria que ele se perdesse, a obstinação do coração era a preparação divina para a ruína. Dessa maneira afirma-se a futilidade do livre-arbítrio. Deve-se buscar outra teoria e, na produção dessa teoria, ficará evidente que o livre-arbítrio não é somente fútil, é também falso. Certamente, se a Bíblia é a palavra de Deus, o livre-arbítrio é falso, pois a Bíblia nega consistentemente o livre-arbítrio. Portanto, tentar-se agora explicar o mal com base no protestantismo histórico,